Vamos compartilhar aqui a palavra do Senhor. E eu convido você a abrir o Evangelho de Lucas aí, no capítulo 3, nós vamos estar lendo alguns textos. E antes da gente ler, eu vou pedir para você fechar teus olhos e fizesse uma oração, abrindo teu coração. Eu creio que Deus está aqui, e Deus fala conosco, Ele tem falado conosco aqui, já desde que nós chegamos aqui. Mas se a gente ficar ligado, mais ligado, Ele vai falar mais ainda aquilo que a gente precisa ouvir nessa noite, amém? Senhor, te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Tu és o motivo da gente estar aqui reunido nessa noite, pois o Senhor é o Deus único e verdadeiro, que nos ama, que é o nosso Senhor e Salvador, que é a fonte da nossa vida. E por isso nós, ó Deus, cultuamos a Ti. Nós atribuímos todo o louvor, toda a honra, toda dádiva e todo dom perfeito nós reconhecemos que vem de Ti. É por isso que estamos aqui nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor. E pedimos que o Senhor, por favor, fale conosco. Abrimos nossos corações, entregamos nossos pensamentos, que estejam voltados a Ti, nossos ouvidos espirituais, e inclinados àquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Eu me disponho aqui para que o Senhor nos use debaixo da Tua graça, da Tua unção, discernimento, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, capítulo 3 de Lucas, nós vamos ler o versículo 21. Ele fala assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Algumas versões falam assim: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou me comprazo. Amém? Irmãos, assim, esses dias Deus tem falado comigo, e minha oração nessa noite também é que Deus possa despertar a cada dia na vida de cada um de nós aqui o verdadeiro poder, a graça e o valor da oração. E a gente vê aqui um exemplo na vida de Jesus, o exemplo e um posicionamento bem humano dele, né? Jesus, ele estava na fila dos que iam ser batizados, mesmo sem ter pecado. Isso mostra a humanidade, que ele realmente se colocou nesse lugar, como homem, filho do homem. E o texto fala que enquanto ele estava orando, acontece algo sobrenatural naquele lugar onde eles estavam reunidos. O céu se abriu e houve uma resposta de Deus de maneira tão poderosa que as pessoas que estavam reunidas ali ouviu a voz de Deus. Vocês conseguem imaginar isso? Que experiência sobrenatural. Aquela experiência sobrenatural veio por causa da oração de Jesus, que naquele momento foi batizado com o Espírito Santo. Uma experiência muito poderosa. E aí Deus verbaliza que Jesus era o Filho amado em quem nele havia prazer. E a gente vai estar falando um pouquinho nessa noite sobre por que orar, né? A gente vai ver muitos, na palavra de Deus, queridos, as pessoas que nos foram heróis ou referência de fé, de relacionamento, de vencedor, de superação, todos tinham uma coisa em comum. Todos oravam a Deus, todos temiam a Deus. E não foi diferente na pessoa de Jesus. Quarta-feira, irmãos, quarta-feira, para quem não sabe, a igreja tem uma reunião de oração. Isso aqui hoje à noite, aqui é um culto, a gente ora, a gente adora, né? Mas na quarta-feira é uma reunião específica de intercessão, de oração, de busca. E essa quarta-feira,
eu cheguei em casa quase umas 7 horas do trabalho, e aquela coisa, rapaz, eu não, acho que não vou para a oração hoje não, sabe? Aquela amarrada, sabe, assim, do corpo da gente. Não, mas já orei hoje cedo, já tirei o meu tempo, os argumentos da nossa alma, né? Aí vai, não vai, mas não, você está ruim para não ir, você tem algo mais importante, os argumentos que passam na nossa mente. Resumindo, falei, não vou nem sentar muito aqui não, porque se eu sentar mais um pouco é que vai ficar mais pesado. E aí chegamos aqui num ambiente, uma atmosfera que transforma, porque aonde o Senhor está presente, a atmosfera transforma. Às vezes você chega sem vontade de orar, de adorar, mas daqui a pouco você pega a onda e começa a surfar na fé dos irmãos que está ali, que está mais quebrantado. Não importa. O que importa é que Deus manifesta a presença dEle. E aquele peso vai saindo, daqui a pouco você começa a adorar o Senhor e fala ao Senhor, porque eu vim, que bom que eu vim para ver o Senhor, para falar contigo de uma maneira mais... E sei que em determinado momento, querido, eu estava ali, começando, a gente orando, e eu via a igreja aqui com poucas pessoas, e o Senhor começou a falar comigo. E foi falando ao meu entendimento, falei, meu filho, o meu povo, você ainda não sabe o valor da oração. E eu estou falando isso aqui, queridos, sem julgar ninguém, mas estou falando do povo, pelo menos a igreja brasileira. Porque quando a gente entende, quais são os argumentos que nos impedem de buscar a Deus, humanamente falando, você que já tem entendimento. Cara, hoje eu não orei porque eu acordei, não tive tempo. Hoje eu não orei porque eu estou trabalhando muito. Hoje eu não orei porque eu estou fazendo algum serviço, até para Deus mesmo. E aí a gente começa, entendendo que a gente faz tantas coisas interessantes, que Jesus, se tinha alguém que tinha ocupação e uma missão muito árdua, era a pessoa de Jesus, como homem. E assim, a gente vai ver diversas passagens na Bíblia, assim, o quanto que o Senhor, Ele priorizava orar. E aí quando eu vi aquele grupo de pessoas, de irmãos, e geralmente são os mesmos, eu falei, oh meu Deus, e eu olhei os bancos, eu falei, que igreja grande, cabe tanta gente aqui para orar. E o Senhor foi falando assim comigo, falei, vocês ainda não me conhecem. O nível de relacionamento e de prioridade de vocês é muito pouco. Eu sei que vocês oram, que a gente busca. Mas não o suficiente para entender que não há lugar mais prazeroso. A gente canta tantos hinos, né? Quantos hinos que a gente cantou aqui, que a gente fica, às vezes, se você parar um pouquinho e falar ao Senhor que isso seja uma oração, que isso se torne verdade. Porque às vezes, né? Que dificuldade. Tem um irmão ali fora chegando e fala, rapaz, tem um bocado de flamenguista que ainda não chegou no culto. O que será, hein? Não sei. Talvez alguns priorizou o jogo. Sabe, mas na verdade tudo aquilo que muitas vezes tem mais prioridade, porque as prioridades das nossas vidas, aquilo que a gente investe o coração, eles refletem as nossas prioridades. Então quando na quarta-feira eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, meu Deus, eu lembro que o pastor Corifeu esteve na Coreia do Sul. E as pessoas que vão na Coreia do Sul, eles ficam impressionados com as reuniões de oração. São cultos lotadíssimos. E quem não chegar primeiro, perde lugar. Você sabe por quê, queridos? Porque aquele povo, vocês imaginam, Coreia do Sul e Coreia do Norte, foi dividido. Olha como que é a Coreia do Norte, um lugar onde é lei não poder orar e não poder adorar a Deus livremente. A Coreia do Norte, ela vive uma farsa muito grande, onde as pessoas são obrigadas a sorrir, porque o governo pressiona isso. Onde, na realidade, muitas pessoas, a população ela é mais desnutrida, né? Elas são impedidas do conhecimento, a informação é muito limitada, é só aquilo que o governo permite. E já na Coreia do Sul, um país extraordinário. E eu vi alguns testemunhos ali, por quê? Porque ali há uma liberdade de se buscar a Deus,
E as pessoas entenderam, e talvez no entendimento que elas tiveram, né, pastor? Talvez foi necessário uma guerra civil, talvez foi necessário uma fome, talvez foi necessário, eles talvez viveram a proibição do que é a liberdade de ter uma Bíblia. Então, com todas essas situações, eles entenderam esse valor e abraçaram a oportunidade ao ponto de não abrir mão, de entender quem é o Deus que dá a vida, de entender o que é a salvação em si, de entender por que Deus é digno de toda dedicação, de toda oração. E eu não estou falando aqui, irmãos, porque na oração nossa, ela responde de diversas motivações. A gente muitas vezes reúne, cara, eu estou num propósito de oração, por quê? Cara, porque eu estou com um problema de saúde. Eu tenho um propósito de oração, por quê? Por causa da minha situação, do meu casamento que está terrível. Eu tenho um propósito de oração pela salvação dos meus filhos. É louvável todas essas questões, sim ou não? E Deus não ouve? Ouve sim. Mas são motivos específicos que nos impulsionam a orar. Cara, eu estou com um negócio para fazer, meu irmão, e eu estou na dúvida, e eu preciso de uma resposta de Deus, porque eu não quero dar um passo errado, então eu vou dedicar um momento maior de oração. Mas são orações pontuais, que muitas vezes elas refletem um interesse específico. E o que a gente vê, irmãos, que eu vi esses dias, em uma das palavras que foi ministrada aqui, eu não lembro quem foi, que falando assim, que Deus gosta de ouvir a nossa voz. Não lembro quem foi. Deus gosta de ouvir a nossa voz. Quem é pai aqui, lembra que quando os filhos da gente começaram a caminhar e começar a falar, qual é a primeira palavrinha que sai da boca dele que a gente gosta, que a gente vibra, já está falando o quê? Papai. E às vezes a mamãe, mas fala, eu que amamentei, gerei, vem falar papai primeiro. Mas a gente fica doido, a gente fica emprazerado, porque o meu filho já está falando papai, aquele que eu gerei está falando papai, se importa. Vocês viram o pastor Corifeu aqui falando, né? Genros abençoados, nora, abençoado. Mas você viu que ele falou dos netos? Você viu a palavrinha extraordinário. A gente vai entendendo isso. É maravilhoso, queridos. Mas a verdade é essa, e essa questão natural do ser humano, ela reflete aquilo que o próprio Deus fez. Porque Ele também se agrada, e quando nós nos acheguemos diante dEle, chamamos Ele de Pai. Lá em Mateus capítulo 6, quando os discípulos chegaram para Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Que passaram por várias fases. Interessante, que a gente vai ver nos evangelhos muitas situações. Sabe, situações onde Jesus, onde havia uma resposta do céu. Sabe, Jesus não fica, ele simplesmente dava uma ordem. Esse dia nós ouvimos uma palavra do pastor, que ele não orava, ele simplesmente falava, não era, pastor? Seja curado, sai o demônio, né? Seja conforme a tua fé. Então assim, mas havia um histórico de uma ligação e de uma comunhão com Deus, com o Pai, através da oração. Sabe, então Jesus, na oração do Pai Nosso, quando os discípulos falaram, Senhor, nos ensina a orar. O que eles queriam ali? Eles queriam era desenvolver um relacionamento com o Deus Pai, assim como Jesus tinha esse relacionamento com o Pai. Jesus, ele não se encantava. Vocês vão ver nos evangelhos, Lucas capítulo 5, onde assim, o texto fala que ele havia curado leprosos, feito milagres extraordinários, e assim, a fama dele se estendeu de uma maneira tão grande. Hoje a gente falaria, rapaz, a fama bombou, Jesus está bombando. Por quê? Por causa dos feitos extraordinários dele. Mas você vai ver lá no verso 16 do capítulo 5, que nesses momentos onde ele estava bombando, onde os milagres, os feitos do Senhor estavam em alta, todo mundo sabendo, né, as notícias se espalhando, mas o texto fala que, porém, Jesus ia para lugares solitários para orar.
Outros fariam o quê, meu irmão? Nos momentos de glória da vida, você quer estar junto, né? As formações, o cara formou, conseguiu emprego, ele quer o quê? Fazer festa, vamos, né? Passei no vestibular, formei, e tem uns que extravasa. Mas Jesus, no momento de glória dele, queridos, ele rapidinho, ele caçava um rumo e ia para lugares solitários, porque o lugar solitário reflete o quê? A intimidade que ele tinha com o Senhor. E Sérgio, por que hoje a gente tem tanta dificuldade de orar? O que você acha, irmão? Tem vários motivos. Às vezes falta de intimidade, falta de fé, né? Uma coisa importante a gente lembrar e se fazer uma pergunta, será, porque eu não estou falando da oração, porque a oração de súplica, queridos, qualquer um queira. Você pode pedir para eu lembro de um irmão, que hoje é irmão, abençoadíssimo, mas ele falava assim, que ele saía daqui, ele contratava os macumbeiros, trazia para cá, trazia de avião, e assim, ele queria alguém que fizesse reza para ele, que beneficiasse ele em algumas coisas. Aí ele falou que um dia se deparou com uma mulher de Deus, uma pastora, e ela ofereceu uma oração. Daí ele falou: o que é uma oração? Mas a oração é bem-vinda, não importa de onde venha, não importa se é do céu ou do inferno, em outras palavras. Mas é assim, a dádiva, o favor, a gente muitas vezes não se importa qual foi a origem daquilo, a gente às vezes não se importa daquilo que está vindo, se às vezes é um dinheiro corrupto, se às vezes é algo ilegal. Quando a gente quer algo que a gente julga bom, a gente não importa a origem. Só que a Bíblia fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então é dele. E a coisa boa não é aquilo que é bom aparentemente no começo ou no meio, mas é aquilo que termina bom. É aquilo que o pastor falou aqui, que está num processo, né? Quantas coisas que aparentemente pareceu bom, e a gente festejou, e depois a gente viu que era morte. Cara, foi tudo errado, casamento errado, negócio errado. Pô, mas estava tão bom, né? Mas o interessante é que quando a gente tem uma vida com Deus, e é isso que o Senhor espera, sabe, muito mais do que um propósito de orar e de buscar a Deus. Há aqueles que falam assim: cara, eu não peço nada para mim, eu só agradeço. Já viu aqueles irmãos? E até se coloca numa posição assim, falando: rapaz, de tranquilo, né? E eu até te convido a abrir 1 Timóteo, capítulo 2, que responde bem esse posicionamento. Cadê o negocinho aí, o Yuri, do texto? Opa. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. É 1 Timóteo, perdão. Fala assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Aqui a gente já vê, aqui fala sobre tipo de orações, né? Fala de súplica, orações, intercessões e com ações de graças. A gente sabe que a intercessão é o quê? É quando você ora por alguém. A súplica é quando você também pode orar por outras pessoas, mas também por ti, com um espírito de humildade. Mas tudo são orações. A adoração também é uma oração, porque nós estamos direcionados para Deus. Então, quando a gente vê que há uma direção, e o próprio Senhor Jesus nos fala para a gente orar uns pelos outros,
E o texto fala aqui que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então, aí aqui a gente já vê alguns motivos de orar. Como é que eu posso pensar e me acomodar no lugar onde a minha oração é só agradecer a Deus pelo que Ele tem me abençoado? Será que eu não vejo ninguém ao meu redor? Será que não tem ninguém da minha família que está mal, sem Cristo? Que está esperando o meu joelho, o meu clamor chegar nos céus? Porque a Bíblia fala que aquilo que é ligado na terra, se é uma lei espiritual, será ligado no céu. E aquilo que for desligado na terra, será desligado no céu. E a gente sabe, querido, que a oração é o que nos mantém em comunhão com Deus. A oração é a energia, é o agente de poder, de ação de Deus aqui na terra. Aí a gente pergunta, Sérgio, mas por que isso, hein? Por que a gente tem que orar, sendo que Deus sabe de todas as coisas? Tudo, queridos, é consequência lá no início, se a gente analisar, quando Deus criou o homem, e a Bíblia fala que Ele, depois que criou todas as coisas, o Senhor deu uma ordem e confiou uma autoridade para Adão, que foi o quê? Sujeitar toda a terra, sobre ela dominar. Só que essa autoridade, a gente sabe que ela foi perdida quando o homem pecou. Então, quando Jesus, interessante aqui, no capítulo 3, você vê Deus revelando, falando para Jesus, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou seja, ali está falando de uma necessidade básica que todo homem tem, de pertencimento, do amor de Deus e de agradar a Deus. Sabe, queridos, nós todos temos você querendo ou não, nós temos essa necessidade interior dentro do nosso ser. Por isso que nós nascemos para adorar, porque isso está na essência do homem que Deus nos criou. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo que a minha oração ela é muito mais do que um tempo que eu tiro, eu preciso entender que a oração também é uma conversa entre o homem e Deus. E por isso, quando a gente começa a analisar, por que Jesus tanto orava? Por que Jesus, que tinha situações extremas para viver momentos de ansiedade terrível? Porque muitas vezes, vocês já viram, irmãos, quanto sofrimento e quanta doença que a gente sofre por causa da ansiedade? Porque a gente fica, será que vai dar certo? Será que esse exame aqui vai dar positivo? Será que eu vou manter o meu emprego? Será que, como é que vai ser com esse governo que está aí agora? E aí a gente fica, sabe, será? E fica sofrendo por antecedência. Será que vai acontecer comigo? Agora você imagina, Jesus, que ele sabia do que ia acontecer com ele. Ele sabia do propósito dele. Ele sabia que ele ia ser pego, ele ia ser traído. Ele ia ser caluniado. As pessoas que andavam com ele, que ele deu a vida por ele, ia trair ele. Sabe? Coisas que a gente passa por ansiedade. Só que ele sabia dessas coisas, porque ele andava com Deus. E como é que onde ele encontrava lugar para continuar no propósito, sabe, sem desistir e continuar amando aquelas pessoas e crendo que aquelas pessoas iriam ser transformadas? Ao ponto que quando Judas veio com a turma lá para prender Jesus, o olhar de Jesus ele era tão poderoso, que quando Judas veio, imagine se fosse você, né? Se o beijo do traidor beijasse você, e você sabendo que ele estava te entregando, tu fala, miserável, vai morrer no inferno, se eu te pego depois. Mas Jesus falou o que para ele? Amigo, para que vieste? Sabe por quê? Porque a influência da pessoa do Pai era tão poderosa na vida de Jesus, que ele era livre. Jesus fala assim, que o Filho, tudo que vê o Pai fazer, o Filho faz. O tempo que Jesus tinha com o Senhor, querido, Deus se revelava a ele. Aí a gente vê a mesma coisa. Por que Estevão, quando estava sendo apedrejado ali, morto, dando continuidade à missão do Evangelho,
de salvação aos homens, por que ele estava sendo apedrejado por causa do amor de Jesus e fez a mesma oração que Jesus fez: perdoe-lhe, porque não sabe o que estão fazendo. Porque ele estava cheio da mesma essência que Jesus tinha através da oração. Ô Yuri, prepara aquele videozinho aí. A gente está aqui falando, irmãos, alguns motivos por que a gente tem que orar. A gente já está falando de oração, de salvação. O texto que nós lemos fala para a gente orar por todos os homens, porque é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. A Bíblia fala para a gente orar por todos os homens, pelo que exercem o governo, os reis. Para que propósito? Para que vocês tenham uma vida tranquila e sossegada. No entanto, como é que a gente faz com os nossos governantes? Esse dia eu estava no Pilatos, é um colega, irmão, ele falando, rapaz, ele falando do nosso governante, e fala, eu quero que ele morra, eu quero que não sei o quê. Aí a gente ficou olhando. Às vezes, o nosso procedimento, queridos, a Bíblia fala para mim orar, não importa quem seja, mas tem uma promessa nessa oração, tem um propósito na oração, que o texto fala o seguinte: para que eu tenha uma vida tranquila e sossegada. Se eu amaldiçoo, o que eu estou fazendo? A consequência de eu não orar, ou que essas maldições venham sobre essas pessoas, é que a tranquilidade, meu irmão, se transforma em tribulação. E onde era para ter paz, tem problema. E você crê que Deus é fiel à palavra dele, irmãos? Ah, mas está bagunçado para todo mundo, tá. Mas se é uma promessa, mesmo em meio à bagunça, você tem uma vida tranquila e sossegada. Por quê? Porque essa paz que eu tenho, não é a paz que o mundo dá. Essa paz que eu tenho é porque eu tenho o meu Senhor. Amém? Uma coisa que responde bem. Libera esse vídeo aí. Eu escrevi um livro, ainda estou fechando a ideia dele, mas uma das questões é essa. A gente percebe que os maiores casos de superação da história da humanidade, aqueles que passaram pelo Holocausto, né, aquela história toda da Segunda Guerra Mundial, o elemento fé foi indispensável. E hoje, quando nós olhamos, a própria ciência diz que, por exemplo, a oração, ela faz aumentar a ativação do sistema de recompensa. Ela libera dopamina, endorfina. Saber que alguém está orando por nós também traz para este corpo um alívio do estresse. Quando nós oramos, diminui o batimento cardíaco, traz aquele alívio, pode diminuir os picos de hipertensão, pode diminuir até os quadros de diabetes. A fé, ela nos traz a certeza de que nós estamos sendo cuidados por alguém maior e que nós nascemos para um propósito especial. E quando eu olho para mim e não me vejo simplesmente como um encontro amoroso ou não entre dois seres humanos, mas que a minha existência foi programada por alguém que via que eu existir e faria diferença para a história de alguém, isso traz para mim o senso de pertencimento. E o senso de pertencer a alguém que pode todas as coisas, traz para mim a certeza de que esta condição de sofrimento não é o fim, e eu posso sair dela. É tão interessante quando a gente fala de oração, por exemplo, quando a gente vai para a física quântica, não vou falar de física quântica, mas aumenta o volume aí, então. Quando a gente fala, por exemplo, de oração, por que a gente fala muito de orar um pelo outro, né? Oração intercessória. Nós hoje conseguimos provar, se é que a gente precisa de provar, né? Mas dentro da física quântica, o quanto que eu orando aqui por você em outro lugar do mundo, a minha oração chega até você. A gente consegue provar isso dentro da ciência, como que algo que acontece aqui pode modificar um corpo que pode estar a milhares de quilômetros de distância. Rosana, está bom? Queridos, se você for pesquisar isso, a ciência hoje, ela independentemente se o cientista, o neurocirurgião, crê na existência de Deus ou não, cientificamente, a ciência hoje se dobra em relação ao poder da fé, que é o que nós ouvimos ali, e o poder da oração. É algo muito interessante. Então, quando a gente quando a gente tem esse conhecimento, você começa a entender por que Jesus ele tinha uma superação e um poder sobrenatural ao ponto de não se deter em meio às circunstâncias da vida. Tem um outro comentário que eu vi, que eu anotei algumas coisas em relação a pesquisas que se fizeram em relação a essa questão da neurociência, que fala assim que uma pessoa, por exemplo, que ora
12 minutos por dia. Ele tem um impacto profundo, isso gera um impacto profundo no cérebro, pois fortalece um circuito neural único que especificamente aumenta nossa consciência social e empatia e ajuda o amor ao próximo, desenvolvendo um senso elevado de compaixão e subjugando emoções negativas. Enfim, eu achei muito interessante isso, porque você vê essas coisas, associa bem a pessoa de Jesus. Por que ele encontrava compaixão? Por que ele encontrava empatia e misericórdia? Por que ele não queria, apesar dele de desenvolver um momento a só com Deus, mas ele não tinha aquela coisa, eu não gosto de mexer com gente. E é algo que a gente sabe o quanto que isso tem pesado. Quantas pessoas hoje estão em atestado médico? Não, porque mexer com gente é difícil demais, né? Só que Jesus, o reflexo do tempo dele com o Senhor, fazia ele ir aos lugares mais inóspitos. Ia estar junto com os pecadores, foi até questionado por isso. Ia estar junto com as pessoas de má fama, pessoas que dão trabalho. Mas aonde ele passava, ele transformava. Aonde ele passava, ele transformava o ambiente. Mas por quê? Porque havia uma transformação e uma estrutura interior que foi gerada nele como ser humano através do tempo que ele ficava com o Pai. E por que a gente tem tanta dificuldade quando a gente tem alguns conhecimentos? A gente perguntar para crente se orar é bom ou não, isso é besteira, que todo mundo sabe. Mas por que a gente tem tanta dificuldade de orar e por que a gente ora tão pouco? Sabe, tem muitas coisas. Talvez nós não entendemos o poder da filiação, ou talvez você ainda não se colocou nessa posição, ou talvez não esteja nessa posição de filho. Porque a Bíblia fala que todos quanto receberam a Jesus, João 12, fala que Deus deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Então talvez a minha falta de intimidade é justamente porque eu não sou filho, e eu não vou ter intimidade com o pai do meu amigo. Por mais amigo que seja. O pai dele é pai dele. Eu nunca vou ter liberdade de estar na presença dele. Eu nunca vou ter liberdade de falar o que eu queria, o que eu preciso. Eu nunca vou ter liberdade de pedir algo. Eu nunca vou ter liberdade de comer algo. Sabe por quê? Mas na casa do meu pai, diante dele, eu tenho liberdade para tudo isso. E o que o Senhor quer, o que o Senhor espera de nós, amados, é que a gente desenvolva a intimidade que pelo sangue de Jesus foi nos dada novamente através do sangue dele, onde se rasgou o véu ali, aonde entrava um lugar que simbolizava a presença do Pai, que chamava Santo dos Santos, que foi rasgado de uma maneira sobrenatural, né? Por quê? Porque representava o quê? Agora o homem tem acesso a Deus, não precisa mais de sacerdote, porque Jesus, ele é o sumo sacerdote. E ele, a Bíblia fala que ele é o único mediador entre Deus e os homens. O nome de Jesus. Quarta-feira, irmãos, quem estava aqui quarta-feira, hein? Eu lembro das reuniões que a gente tinha antigamente, dos congressos, né, o William, e tinha uns lugares que o pregador terminava a palavra, aí já saía não sei quantos DVDs gravados, e a gente já comprava e falava, cara, me dá essa pregação aqui, porque eu quero que ela continue, eu quero compartilhar ela com outras pessoas. Gente, a gente ouviu uma palavra aqui que eu lembrei desses momentos da irmã Sâmia. Que palavra poderosa, que palavra que prepara, né, William? Sabe, que falava do poder do nome de Jesus. E ela destrinchou um pouco sobre essa palavra, do poder do nome de Jesus, que a gente não tem esse entendimento. Em Hebreus fala, irmãos, que a maneira de nós adentrarmos a presença do Pai é confiantemente. Né? O texto fala para a gente entrar confiantemente e com toda a certeza da fé que nós professamos. Talvez a nossa falta de confiança é justamente essa insegurança, porque talvez eu não tenha professado a minha fé como eu deveria. Eu tenho vivido uma vida meio que 007. Por isso que a Bíblia fala, irmãos,
Jesus fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mas também aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Então, quando a gente fala em declarar Jesus e confiantemente, é assim que Ele quer que a gente adentre a presença dEle. Por quê? Porque foi pelo vivo e novo caminho. Porque Deus se agrada que a gente adentre a presença dEle. Agora, quais tem sido a sua motivação de se aproximar do Pai? Você imagina? Sabe que tipo de relacionamento que a gente vive? Tem relacionamento que quando a gente tem casais que vivem quando vem com alguma palavra de doce, o que você está querendo, hein? Viu? Está querendo alguma coisa? Às vezes tem filhos que chegam para o pai, paizinho amado, quer que eu lavo a moto, o carro? Estou lavando a louça, mas filho, esse menino é bonzinho, né? Não espera um pouquinho, daqui a pouco, pai, tem jeito de descolar 50 aí. Ou seja, sabe, os pais, queridos, a gente ama, rola os 50 mesmo, não rola, pastor? Sabe, e quando agrada, o que você pode fazer por um filho, meu irmão? Só que ruim é quando o filhão já está barbudo. O tempo passou, já é adulto, e chega com a mesma conversa, né? Difícil chegar no pai, sabe, mas quando chega, paizão. Mas é muito legal quando o filho chega e senta do pai e senta ali do chão. Não, só quero estar aqui. Ele deixa de estar com os amigos. Não, ele deixa de jogar bola. Não, pai, eu quero ficar com o senhor. Uai, meu filho. Por quê? Porque o filho ama o pai. Sabe, o Senhor espera isso da nossa vida, queridos. E queridos, essa turminha jovem aí, irmãos, no dia que vocês forem pais, vocês vão entender o poder de ser um bom filho. Porque um filho que agrada o pai faz coisa doida por esse filho. Por isso que Jesus falou, se vocês são maus, sabe, dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, ainda fala, vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Orar como, Sérgio? Orar no nome de Jesus. Orar no nome daquele que nos deu a procuração para representar Deus aqui. É no nome dele. O que é que nos impede de orar? Às vezes uma má consciência. A má consciência, ela me dá a liberdade de pedir para o Ronaldo orar por mim. Ô Ronaldo, ora aí, hein? Não que eu não possa pedir para ele orar, porque quanto mais a gente coloca, quando a igreja ora por um propósito, querido, coisas maravilhosas acontecem. Agora, uma coisa é eu pedir para ele orar e eu mesmo não oro, porque eu não tenho autoridade para falar com Deus, porque eu não tenho a disposição, porque eu acho que a minha oração, Deus não ouve. E por que Deus não ouve a tua oração? Você está vivendo um pecado? Não, Sérgio, eu pequei, mas eu pedi perdão, me arrependi. Então não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então se coloca nessa posição, nesse poder maravilhoso. Irmãos, a oração, ela é tão poderosa, que o diabo ele faz de tudo para que você não ore. Eu fico pensando nos dias de hoje, se fizesse como fez na época de Daniel, que criou-se uma lei, aonde não se podia, lá em Daniel 6 fala, criou-se uma lei, aonde homem nenhum podia orar e fazer súplica, a não ser ao rei. E era só um mês. Só que Daniel continuou do mesmo jeito orando. Isso custou para ele uma cova com leões. Só que nessa cova com leões, o Senhor estava lá com ele e fechou a boca dos leões. Se fosse hoje, falar, rapaz, agora orar acabou, hein? Por quê? Por causa dessa lei aí. Imagine se essa lei fosse hoje. Ixi. Alguns falam, rapaz, mas... Alguns iam falar, mas essa lei tem quanto tempo? Não, mas foi agora, a partir desse mês. Não, mas já tem quanto tempo que você não ora? Porque não tinha disposição, não tem entendimento, não tem desenvolvimento. Porque uma coisa, irmãos, quanto mais a gente ora e Deus se revela a nós, mais a gente vai ter fé. Quanto mais a gente busca o Senhor e Deus se revela a nós, mais paz, mais coragem, mais força nós vamos ter. Mais o medo passa, porque quando nós oramos, nós atraímos a presença do Pai. E nós entendemos
que Ele não está conosco só no momento que a gente está tirando um tempo de oração. Deus, Ele está conosco o tempo todo, porque isso é promessa que Jesus fez. Só que às vezes eu não sinto. Porque às vezes a minha fé e o meu relacionamento com o Pai está tão raso, que qualquer coisa me amedronta, que eu não consigo crer. Que hoje a gente vive assim, o problema é que quantas coisas ruins hoje que atingiu a igreja do Senhor, que antigamente a gente só ouvia falar num povo que não cria em Deus, mas porque hoje há uma igreja dentro da igreja que não ora e não conhece o Senhor. Uma igreja que não manifesta poder, não manifesta o caráter de Jesus. Sabe, irmãos, se a gente for pensar aqui, quantas coisas que podem nos impedir de orar? Falta de prioridade. Sabe, não se organiza. E eu não estou falando aqui da oração que às vezes você tem dentro da sua casa, maravilha, mas ela é importante e é a oração que Jesus fala da intimidade que a gente desenvolve com o Pai. Ela é talvez a mais importante, mas ela vai refletir também na congregação dos santos, do orar junto. E eu vou falar uma coisa, eu até tirei uma foto aqui, irmãos, na quarta-feira passada, e eu tirei essa foto porque um dia nós vamos olhar essa igreja aqui, lotada de pessoas buscando a Deus, e falar, olha como que era naquela época. Você acredita nisso, irmãos? Sabe por quê? Porque nós vamos entender isso, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos conhecer mais a Ele, nós vamos provar que Ele é bom, amém? Não só, nós vamos testemunhar isso, porque o Senhor nos fez testemunho dEle. Só lembrar do poder que há nesse tempo, e uma coisa prática. Sabe, irmãos, quantas coisas, às vezes os filhos da gente não entendem, né? O tempo que você desenvolve, pai, tu vai para o culto de novo. Irmãos, por que às vezes a gente não suporta certas coisas? Porque às vezes a gente enfrenta uma batalha só no nosso braço. Às vezes a gente não tem condições de amar nem os da nossa casa, de ter paciência. Por quê? Porque está só no braço, na alma. Mas o interessante é que quando você busca e você ora, e a sua oração não é um monólogo, mas é um diálogo, aí é onde há o poder. Sabe quantas vezes, irmãos? Quantas vezes no momento que o trem está no ziriguidum, pesado, confusão, e aí você tem aqueles que vai distrair com alguma coisa e fica lá no zap, deixa eu esfriar minha cabeça, só adiou o problema, né? Mas tem aqueles que vai para os pés do Senhor. E aí, quando você vai para os pés do Senhor, cheio de raiva, mas a raiva não te impediu de orar. Às vezes, quando você vai para os pés do Senhor, cheio de tentação, porque a sua alma está sendo perturbada por tanta tentação. Tentação não é pecado, irmãos. O que é pecado é você ceder à tentação, ou você provocar ela também, né? Mas muitas vezes, quando você vai para o quarto e busca o Senhor, e você para, e você começa a orar, irmãos, você vê, é poderosíssimo. Quantas vezes você já fez uma oração com tanta raiva, né? Como que a gente é perseguido emocionalmente, mas no meio da oração ali, quando você está com sinceridade diante do Senhor. E uma coisa que Jesus fala em Mateus 6, quando os discípulos perguntaram sobre orar, tem coisas que são básicas na essência da nossa adoração, na nossa oração, que é a adoração, reconhecer que Deus está acima, Pai nosso, é nosso Pai, mas Ele está acima, né? Sai dessa de Deus, sou amigo de Deus. Queridos, amigo de Deus, Abraão foi chamado de amigo de Deus, mas vai ter a vida de Abraão. Abraão foi obediente, Abraão conhecia Deus, Abraão ouvia Deus, Abraão não só falava com Deus. Às vezes a gente quer ser senhor do Senhor, porque a gente que quer ditar o que Ele tem que fazer isso, estipula prazo, e nunca nas nossas orações termina como Jesus nos ensina: Senhor, mas que seja feita a Tua vontade, não a minha. A gente pede, em nome de Jesus, e determina-se, né? O Senhor deve olhar,
Que espírito de soberania, hein? Mas quando a gente tem esse espírito, queridos, o próprio Deus dá graça, sabendo que Ele é Senhor, que Ele é soberano, e que Ele dá as respostas certas, na hora e no tempo dEle. Se dentro da nossa essência, dentro da nossa oração, existe o ingrediente do reconhecimento, da adoração, da soberania de Deus, da dependência e da resposta dEle, isso vai determinar muitas coisas, sabe? A nossa oração, Jesus, quando Ele ensina a oração do Pai Nosso, não é uma reza que a gente tem que repetir. Nunca foi esse o propósito. Ele nos deu elementos básicos que tem que constar nesse nosso diálogo com o Senhor. E o interessante, que a oração, o nome já diz, é orar mais ação. Não é? Oração. Porque você imagina no meio da oração, quando você está falando assim, Senhor, você fez, sabe, porque a gente peca pra caramba, aí você pecou, e você está ali pedindo para Deus perdoar aquele pecado de estimação ou não, e aí na oração você ainda fala assim, Senhor, perdoa assim como eu tenho perdoado, queridos, aí a tua consciência fala, imagina Deus falando, você tem perdoado mesmo? Você percebe que a oração, ela envolve uma atitude nossa. Ela não é uma coisa louca. Então, mas eu posso me apresentar diante do Senhor, mesmo com o coração ruim, que não está legal com alguém, e pedir para o Senhor, Senhor, eu estou magoado, eu estou com raiva, mas humanamente eu não tenho suporte para perdoar, mas eu sei que em Ti eu posso perdoar. Por isso que a gente tem que perdoar na presença. Então, isso, e o interessante é que Jesus nos ensina a declarar isso na oração. Você sabe por quê? Porque aí é onde entra outra coisa que a neurociência explica também, eu achei muito legal, que fala que o cérebro do homem ele é meio burro. Ou seja, o que ele fala, ele acredita, quando verbaliza isso, mas faz, não, mas isso não basta. Inconscientemente gera. Então quando você experimenta fazer isso, irmãos, quando alguma coisa pega dentro da tua vida, que está mexendo com você, não espera alimentar o ressentimento, para virar uma mágoa, para virar uma amargura, mas começa a desenvolver logo, Senhor, eu estou com mágoa disso aqui, mas na Tua presença eu perdoo, em nome de Jesus. Você está liberando vida para a tua própria vida. Por que o salmista falava assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Ele estava orando a alma dele, porque há um poder. Então, sim, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por que ele estava falando isso? Porque quando a minha alma, quando a minha memória está ligada nos feitos do Senhor, consequentemente eu vou ter contentamento. E contentamento vai gerar adoração. E a adoração atrai a presença do Senhor, queridos. A gente ouve muito assim, Deus habita em meio aos louvores. E por isso eu vou colocar um louvorzinho no carro, no trabalho. Trabalho o dia todinho ouvindo louvor. Mas você mesmo está com o coração longe, pensando tanto de besteira. Mas Deus habita, não fala em meio ao louvor dos outros. Deus habita em meio ao teu louvor. Então quando você desenvolve, quando a gente desenvolve isso, irmãos, aí a atmosfera muda onde eu estou. Aí o quarto onde eu estou buscando o Senhor, vem coisas maravilhosas. E ali eu saio de uma maneira totalmente diferente. Por quê? Porque a presença do Senhor há amor, a presença do Senhor há inspiração. Às vezes a gente está tão vago, ocioso. Jesus não ficava ocioso, queridos. Por quê? Porque na presença do Senhor tem coisa, tem inspiração, tem ressignificação. E a gente está vivendo uma época com tanta ociosidade, irmãos. Porque a gente perde tanto tempo com tantas coisas. Acho que nunca viveu uma época onde a gente desperdiça tanto tempo com o Instagram. Antigamente era televisão, né? Só que a televisão tinha aquela coisa. Você imagina a época que só tinha 4 canais. Tupi, Manchete, Globo e SBT. Tupi é velho demais, né, pastor? Aí eu fui lá, só o Timóteo mesmo e o pastor Corifeu, que lembra da TV Tupi. Mas, assim, hoje, naquela época, daí a gente tinha aquela coisa, rapaz, não tem nada que presta aqui, e mudava. Olha eu no seletor ainda, hein? Não, peraí, o controle remoto, melhor, né? Aí você ia mudando. Mas hoje não, cara, você escolhe, e cada vez que tem aquilo
né, a inteligência artificial, se tem alguma coisa que te chame, não vai vir várias imagens que ela vai liberando sobre o seu Instagram. Então aquilo, quando você não vigiar, você está 1 hora ali com coisas bobas. Ah, Sérgio, mas não é pecado ver sobre isso, verdade. Só que aquilo que você está desenvolvendo um tempo ali, gastando o seu tempo, você podia estar investindo o seu tempo na presença do Senhor. E sabe qual é o negócio ainda? E às vezes a gente canta umas músicas mentirosas. Gastarei minha vida a seus pés. Aí o Senhor deve olhar, gastando sua vida aos meus pés, no Instagram o dia todinho. Não, o dia todinho não, Senhor, só à noite sim, porque durante o dia você está trabalhando, mas nas horas vagas, você está gastando a tua vida onde, irmão? Sabe, às vezes a gente, até para adorar o Senhor, a gente tem que falar, meu Deus, a adoração reflete a nossa vida muitas vezes. Vou chamar os irmãos do louvor aqui, irmãos. Sim, para a gente finalizar, Filipenses capítulo 4. Olha o que fala aqui, queridos. Versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelo Instagram e amém? Em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração, a alma e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Capítulo 18, Jesus ele fala para os discípulos. E ele dá uma direção para que eles orassem sempre sem desfalecer. Aí você vai ver Jesus, irmãos, falando da parábola do juiz incompassivo, que não temia a Deus. E ele fala que aquela mulher, de tanto importunar o juiz fez justiça à causa que aquela mulher tinha contra o adversário dele. Sabe, tem muitos motivos, queridos. A gente sabe que o seu adversário, o meu adversário, não é o homem, não é aquela pessoa. O nosso adversário, irmãos, é o inimigo das nossas almas. Sabe, que Deus nessa noite, Ele venha ativar na minha vida e na tua vida, querido, um novo tempo. Amém? Quantos irmãos vão estar adorando aqui ao Senhor, irmãos? Desenvolve uma vida nova de oração. Desenvolve uma vida de adoração. Desenvolve uma vida de um relacionamento vivo com o Pai. Novo tempo vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os seus negócios. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci